8 de outubro, Santa Brígida, do ano de 1373. Santa Brígida, descendente de nobre estirpe da Suécia, figura entre as santas mais consideradas na Igreja Católica. O ano de seu nascimento foi provavelmente o ano de 1302. Órfã de mãe, desde a mais tenra idade foi educada por uma parenta próxima. Brígida tinha 10 anos quando ouviu um sermão sobre a paixão de Nosso Senhor, que muito a impressionou. Na noite seguinte, Cristo lhe apareceu em sonhos crucificado, todo ensanguentado e chagado. A menina, tomada de profunda compaixão, perguntou: Senhor, quem vos maltratou desta maneira? Cristo respondeu-lhe: Foram aqueles que desprezaram o meu amor, isto é, aqueles que transgridem os meus mandamentos e se mostram ingratos ao amor infinito que lhes dedico. Esta visão e as palavras de Nosso Senhor ficaram gravadas na memória da menina, que desde aquela hora manteve uma devoção terníssima à sagrada paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. À primeira visão seguiram-se outras, mas principalmente na hora da oração. Rara era a noite que Brígida não se levantasse para passar umas horas em meditação. Muitas maneiras seu amor inventava para castigar o corpo e deste modo no sofrimento se unir àquele que tanto sofreu por nossa causa. Obedecendo a uma ordem do pai, teve de contrair matrimônio com Ulfo, príncipe de Nerícia. Brígida contava apenas 13 anos. Tanta força moral tinha sobre o marido que este em pouco tempo se tornou piedoso, católico, praticante, quando antes era amigo do jogo, do luxo e pouco afeito às práticas religiosas. Ambos entraram na ordem terceira de São Francisco. A casa transformou-se-lhes então uma espécie de convento, em que eram praticadas as mais duras mortificações. Este espírito de piedade e de temor de Deus, sob o piedoso casal, comunicaram aos empregados e subalternos. Tiveram 8 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres. 2 filhos homens morreram na meninice e outros 2 faleceram numa viagem à Terra Santa. 2 filhas que ficaram em companhia da mãe eram modelo de virtude e edificavam a todos com seu exemplo. Uma outra fez-se religiosa e santificou-se no convento. A mais nova, Catarina, teve as honras dos altares da igreja. De tudo isto se conclui que Brígida soube dar aos filhos uma educação primorosa. Ela mesma os instruiu na santa doutrina e na arte de viver santamente. Pela palavra e pelo exemplo, ensinou-lhes a praticarem as obras de misericórdia, penitência, mortificação e piedade. Com licença do esposo, fundou um hospital, figurando ela mesma entre as enfermeiras, servindo os mais pobres e abandonados. Os serviços mais humildes reservava para si, chegando a lavar e beijar os pés dos pobres enfermos. Em certa ocasião, em companhia do marido, fez uma viagem ao túmulo de São Tiago, em Constantinopla. Na volta, o companheiro adoeceu gravemente. Numa visão, São Dionísio lhe revelou, entre outras coisas, o restabelecimento do doente. Ulfo convalesceu e pôde Brígida observar uma grande mudança na alma do marido, o qual tomou a resolução de agregar-se a uma ordem, o que fez com o consentimento da esposa. Ulfo entrou à ordem dos cistercienses, na qual viveu e santamente morreu. Brígida viveu ainda 30 anos, entregue inteiramente às obras de caridade, de penitência e de piedade. Em 4 dias da semana praticava o jejum, sendo a sexta-feira pão e água. A maior parte da noite passava em oração. Longas horas permanecia diante da imagem do crucificado nos degraus do altar do Santíssimo Sacramento. Diariamente dava alimento a 12 pobres servindo-os na mesa. Fundou um convento para 60 religiosos, dando-lhes a regra de Santo Agostinho, a qual acrescentou algumas constituições. Mais tarde se organizou uma ordem masculina sob a observância desta mesma regra. Dessa maneira teve início a célebre ordem de Santa Brígida. Ela mesma se fez religiosa no convento que fundara e deu a companheiras o exemplo mais perfeito de virtude. 2 anos depois de ter tomado o hábito, foi com a filha Catarina a Roma e à Terra Santa. Acometida de uma febre violenta, voltou doente para sua terra e não mais teve saúde. As grandes dores que sofria suportava-as com a maior paciência, evocando em espírito a lembrança da sagrada paixão de Nosso Senhor. Por amor do divino esposo, desejava poder sofrer mais ainda. Grande consolo trouxe-lhe uma visão de Cristo, que lhe assegurava a salvação. Foi-lhe revelada também a hora da morte.
muito bem preparada e inteiramente conformada com a vontade de Deus, morreu nos braços da filha Catarina, tendo alcançado a idade de 71 anos. Antes e depois da morte, Deus glorificou sua serva com numerosos milagres. O corpo de Santa Brígida foi depositado em Roma, na igreja de São Lourenço, em Panisperna, que pertencia às pobres clarissas. No ano seguinte, 1374, porém, os filhos lhe fizeram a transferência para o convento de Wallstein, na Suécia. O Papa Bonifácio IX canonizou-a e fixou o dia da sua festa. Santa Brígida escreveu diversos livros de edificação espiritual. O mais célebre é o livro de suas revelações, que foi examinado pelos seus confessores e aprovado pelo Concílio de Constança. Santa Brígida, rogai por nós.